Fala, nação rubro-negro. Estamos aqui com mais um vídeo no canal Papo de Rubro-Negro. Não esquece de ativar os sininhos para receber notificações para mais vídeos, compartilhar, curtir. E falando em Flamengo, vamos ver aí as reações, né, sobre a situação de Lucas Paquetá, o jogador que está sendo recuperado. Vamos dar uma olhada. E também reações às declarações de Neto e muito mais. Então vamos lá para mais um vídeo. Só, a gente teve o nosso BH, o nosso Bruno Henrique. Rapaz, ele fez aí um treinamento. Olha isso. O Bruno Henrique tá se preparando aí com boxe, hein? Trocando aí os pés pelas luvas. Bruno Henrique mostrando habilidade no boxe com o personal. Olha aí. BH se preparando aí com o boxe. Ah, mas Paparazzi vai usar isso? Não, ele não vai usar isso no campo. Ele não vai usar isso no campo. Na verdade, isso aí é para ele ficar mais preparado e até mais calmo. Porque eu falo isso, hein? Eu sempre treinei, gostei de luta. Quem faz o treinamento, quem treina, fica mais sereno, fica melhor. Muito boa essa iniciativa aí do Bruno Henrique no boxe. Olha só, a gente estava falando de jogador que está se recuperando. Eu falei mais cedo, vou falar de novo, porque muita gente me criticou quando eu disse que eu acreditava na recuperação do Alan. Muita gente. E ele tem impressionado de forma positiva a comissão técnica do Felipe Luiz desde os treinos da pré-temporada nos Estados Unidos. Chamou a atenção do treinador por se dedicar nas férias e chegar à reapresentação em boas condições físicas. Tá? Então a gente tem os torcedores do Flamengo e até o comentarista aqui do nosso canal, o Ale Carlomagno, falando: por isso o futebol é fantástico. Que loucura, o Felipe recuperou o cara, vai ajudar muito, concordo. E Ale, eu tive uma conversa com o Alan na pré-temporada e eu falei sobre isso. Eu falei para ele, Alan, você foi um jogador caríssimo pro Flamengo, não é à toa. Falei isso para ele e ele concordou comigo, cara. Tá? O chefe Jaffer falando assim, ó, vai voar se Deus quiser. Cara, tomara, eu tô confiante na recuperação do Alan. Ó, o Ney, K1, ele é um ótimo jogador, vai encaixar, confio nisso. Isso aconteceu com o Arão, gente. E ainda tem gente que torce pro cara, não, vai embora. Não, o Flamengo recuperou, o Arão não estava bem, o Jorge Jesus recuperou o Alan, olha o Arão, olha o Felipe Luiz recuperando o Alan, tá? O Ivo mandou aqui, o Ivo Júnior 27, lembrando que o Léo Pereira também pediram a cabeça dele, o Arão também, tá? O NB 244 vai ajudar mais que o De La Cruz, anotem. Olha só, o Lucas Lugo até agora está jogando mais que o Everton Araújo. O Léo Lopes RN já começou a dar a volta por cima igual o Wesley. Vambora, Alan. Cara, que coisa bacana isso. Comentário dos torcedores. O Alan venceu de novo, cara. Tá se recuperando. Mantenha o foco, garoto. Mantenha o foco. Eu te falei na pré-temporada que você ia dar a volta por cima e que você não era um jogador qualquer, cara. Eu te falei isso. Pelo seu valor, você não era um jogador qualquer. O Flamengo, então, realiza nesta tarde o último treino antes de enfrentar o Botafogo. Agora, só o Flamengo treina hoje 15h30 e aí já parte para enfrentar amanhã o Botafogo no Maracanã às 21h30, pelo menos com um horário melhor, né? Mais tarde. Aí o pessoal está reclamando de violência. Cara, se for reclamar de violência, a gente não anda no Rio de Janeiro. Então, que seja o horário mais fresco. Jogo do Flamengo contra o Botafogo 21h30 e contra o Vasco 21h45, que seja, tá, mas tem violência. Cara, tem que ter o jogo no horário mais tarde, não tem jeito. Tava muito quente. Olha, a gente tem a notícia boa, que vai ser confirmada no treino de hoje, mas muito provavelmente a Arrascaeta e De La Cruz serão opções aí para Felipe Luiz no clássico contra o Botafogo e no clássico contra o Vasco. E os vascaínos estão desesperados. Aí eu vi o Russo vascaíno, o pessoal falando que vai ser uma nova goleada. Cara, futebol não tem isso. Futebol não tem isso. Eu esperava que o Flamengo fosse ganhar tranquilo do Fluminense e empatou o jogo. Então, futebol não tem isso. Mas os vascaínos estão desesperados aí com uma possível nova goleada. Eu prefiro o pezinho no chão, tá? Antes de clássico. Clássico é clássico e vice-versa. Falavam isso aí. Clássico é clássico e vice-versa. Ai, meu Deus. E Vasco versa. Olha só.
Então, o Arrascaeta e o De La Cruz foram poupados contra o Fluminense por estratégia da comissão técnica de controle de carga, devem retornar. Hoje vão participar do treino e a gente vai saber se ficam à disposição, mas devem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, tá? Então, o Varela, que foi liberado pelo clube para viajar ao Uruguai também para estar presente no velório de sua mãe, sentimentos ao Varela, também estará à disposição, tá? Então, o Flamengo aí tem os 3 uruguaios ficando à disposição. Falar de um assunto sério, antes da gente entrar na pauta da questão aí do Neto, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas vai pedir nesta quarta-feira o indiciamento de Bruno Tolentino Coelho, tio de Lucas Paquetá, que teria pago R$30 mil a Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, quando ele atuava no Betis da Espanha, para que recebesse cartão amarelo. Mais uma situação aí envolvendo Lucas Paquetá, familiares e agora o Luiz Henrique. Segundo o texto da comissão, o Luiz Henrique teria recebido uma transferência via Pix do tio do Paquetá, realizada no dia 6 de fevereiro de 2023. A CPI obteve a quebra do sigilo bancário de Tolentino, o que confirmou a transferência. A notícia publicada nos maiores veículos, a gente tirou aqui do Estadão, né, de São Paulo, mas a notícia divulgada nos principais veículos do país. É uma loucura. Os comentários aqui do Eric Binda botou aqui, os caras ganham quase R$1 milhão para se queimar por conta de 30 mil. Vamos ver como é que vai ser o julgamento, mas essa questão de quebrar ali o sigilo e confirmaram, né? Pessoal falando aqui, muitos comentários aí detonando, né? O Bruno Reis, não à toa, ele foi para o único país que a FIFA não tem autonomia, vai jogar, vai ganhar uma baba e sem risco de ser banido, lá no futebol russo. Mas há conversas para a Rússia voltar, hein? Há conversas para a Rússia voltar para Champions e tudo mais. Não sei até quando. O André Bessa, por isso o cara já se mandou para a Rússia. O Albuquerque 9D2, eu acho que os dois serão banidos do futebol. O PK 1895 está cada vez mais difícil defender o Paquetá. Cara, eu fico muito triste, sou um fã aí, incondicional do Lucas Paquetá, queria o retorno dele para o Flamengo, mas eu vou ser sincero com vocês. Com tudo que se desenhou, com tudo que aconteceu, o Flamengo, se ele for julgado, vamos dizer que ele não seja banido, mas que ele pegue 1 ou 2 anos e o Flamengo encontrar uma forma jurídica para ele jogar aqui, eu não acho que é exemplo. Eu vou ser sincero com vocês, você pode não gostar do que eu vou falar, mas vou ser sincero, não acho que é exemplo trazer um jogador, como eu acho que o Botafogo não deveria trazer o Luiz Henrique se quisesse trazer de novo, um jogador punido por uma questão muito séria que afeta diretamente a credibilidade do futebol. Eu espero de todo o coração que ele prove a inocência dele, que está cada vez mais difícil, a gente vendo tudo que está acontecendo, com esse sigilo quebrado aí e tal. A gente continua na torcida para que se prove a inocência, mas é uma situação muito difícil. Vamos acompanhar agora a nossa resenha no placar aberto sobre a questão aí do Neto. O Flamengo, ao longo de sua história, né, tem vários jogadores negros. Um deles, inclusive, é hoje capitão. Ele usa a faixa de capitão, que é o Gerson. Né? Acho que foi muito infeliz a colocação do Neto. O Hugo, acompanha o Hugo desde menino. O Hugo realmente se deslumbrou quando ele sobe para o profissional, joga aquele jogo lá contra o Palmeiras, arrebenta naquele jogo, os garotos jogaram, ele arrebenta e ele começa uma sequência agarrando muito jovem, né? O pai dele tinha falecido, algumas questões familiares, e ele realmente se deslumbrou, teve vários problemas, vivia na noite, ele mesmo reconhece isso. Chegou ao ponto de que o desgaste entre ele e a torcida era gigante, pela falta de comprometimento dele num determinado momento com a camisa do Flamengo. E outros goleiros estavam ali, disputando com ele, bons goleiros, inclusive. Né? E o Hugo acaba, depois ele é emprestado, vai para Portugal, ele toma um choque de realidade,
de ver que, poxa, não é bem assim, se eu não focar, se eu não trabalhar, tudo o que se esperava de mim não vai acontecer, porque o cara na base, ele não é craque ainda. Ele pode ser um projeto de craque, mas você só vai descobrir se realmente é craque ou não quando chega no profissional, sabe? Então, assim, o melhor para todo mundo realmente foi a saída do Hugo. Ele tá muito bem lá no Corinthians e eu acredito que no Flamengo ele não estaria tão bem. Até por questão também da falta de confiança da torcida, situações psicológicas, né? Ele teve acompanhamento, trabalho mental para recuperar a qualidade que ele tem. E sobre seleção brasileira, ele está no radar do técnico Dorival Júnior. De repente, em março, pode ser que a gente veja já o Hugo convocado. A primeira questão é a seguinte, né? O Hugo não seria o primeiro nem o último jogador na história do futebol mundial ou brasileiro que possa ter tido uma fase ruim, ou um começo ruim, ou um momento ruim num clube e que se recuperou largamente em outro clube. Então, isso é um fato. O que a Raíza trouxe aqui é um fato. O Hugo, quando deixou o Flamengo, estava mal. O Hugo falhou seguidamente. O Hugo foi questionado justificadamente, muitas vezes, pela torcida do Flamengo. Isso não significa que ele seja uma porcaria, que ele seja um jogador que não tenha mais conserto, como está tendo no Corinthians, como se recuperou fora de campo. E jogou com o Felipe Luiz, tá? Provavelmente isso teve muita influência, a recuperação dele fora de campo, né? A disciplina, a questão dele se tornar um profissional mais correto fora de campo, né? E dentro de campo o resultado está aparecendo. Porém, entretanto, claro, né? E isso aí não invalida que cada um possa ter a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema no Neto poder ter a opinião de que no Flamengo ele possa ter sido injustiçado. Eu acho que não foi. Mas o Neto pode achar que ele possa ter sido injustiçado no Flamengo. A questão é quando o Neto começa a misturar as coisas e faz uma insinuação leviana de que, será que foi por causa de racismo? Né? Porque quando ele levanta isso aí, ele não está fazendo uma pergunta, ele está insinuando que pode ter sido isso. Né? E racismo é uma questão séria demais para que a gente levante dessa forma leviana, jogue no vento a reputação, as intenções e o comportamento de tantas pessoas. Porque quando ele fala do Flamengo, o Flamengo não é uma pessoa, o Flamengo é um monte de gente. É a comissão técnica, são os outros jogadores, é o corpo técnico, é a diretoria, a torcida. Então, o Flamengo, né, quando ele fala o Flamengo, ele está falando de um coletivo gigantesco de pessoas. O Flamengo é racista, Neto? Sério mesmo? O Flamengo é racista? Como é que pode? Eu não vou nem falar. É muita leviandade levantar isso aí, muito diferente de apenas questionar se a saída do Hugo foi correta no Flamengo ou não. Isso aí ele tem todo o direito, embora eu tenha o meu direito de discordar também. Ele saiu porque tinha que sair mesmo, né? A Raíza, ela cita o exemplo do Gerson, mas eu não vou nem falar do Gerson, eu vou falar de um jogador da mesma posição e que inclusive jogou no Corinthians. Se chama Felipe. Goleiro Felipe. Jogou no Flamengo. Antes do Hugo, foi campeão pelo Flamengo. Ex-corintiano. Ex-corintiano. Bruno. Não, mas eu acho que o Felipe é porque assim, o Felipe se assemelha até mais ao Hugo porque ele é um negro retinto. Então, o negro retinto, ele sofre mais racismo ainda do que até o Bruno, que muita gente considera moreno, digamos assim, que não é negro. Mas o negro retinto, que é o caso do Felipe, ele sofre mais racismo ainda do que o negro, digamos assim, que é o que tem a pele um pouco mais clara. O Felipe é um exemplo perfeito de que isso não se trata do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, ele foi campeão pelo Flamengo, ele foi contestado, ele foi elogiado, ele foi criticado, assim como o Hugo. Inclusive o Felipe jogou no Corinthians. Então assim, eu não vou nem falar do Gerson de hoje em dia, eu vou falar do Felipe. Alguém em algum momento questionou se o Felipe sofria racismo antigamente? Em nenhum momento isso foi falado. Então, assim, eu acho que o que eu mais lamento que o Neto, que é um cara que eu sempre admirei, ele é engraçado e tudo mais, é um comunicador que... Ai, tá aí, ó. É um comunicador que inclusive, ele se destaca por esse jeito dele ser mais original, digamos assim, que já teve problemas com outros perfis fora de campo e tudo mais. Cara, racismo não é pauta pra ser esvaziada. Racismo não é fofoca. Racismo é crime. É crime. E quando você ensinou que alguém está cometendo um crime, você tem que responder por isso, cara. Então, assim, lamentável e já deveria ter se desculpado há muito tempo. Muito tempo. O Rodrigo Esteves botou aqui no chat: o Flamengo teve alguns goleiros negros na sua história. O Birajara, Alcântara, nos anos 70.
Adriano e Neneca nos anos 90, eu lembro já dos dois. O Neneca que deu apelido, inclusive, ao Hugo Neneca. O Felipe, campeão da Copa do Brasil de 2013, que a gente citou, o Bruno, enfim. Bruno, Zé Carlos, mas aí não tem a questão da pele. É até desnecessário falar disso aqui, né? Isso aí é um troço que não merece nem ser tratado. Treinadores também, que o pessoal fala, não é difícil ver um treinador negro, né? E tal, mas a gente, o Andrade, o ídolo. É difícil mesmo, tá? Porque a estrutura, o Papa, a estrutura, ela é preconceituosa. A estrutura é racista. Mas o Flamengo teve. Mas a questão não é o Flamengo, é o futebol brasileiro de uma forma geral e a nossa sociedade é racista. Então os negros têm menos oportunidade. Mas isso não se aplica ao caso do Hugo Souza. O Hugo Souza não sofreu racismo no Flamengo. Não, ele teve até oportunidade. Ele não sofreu racismo. Muito pelo contrário, ele era um cara que era tratado como joia. Eu lembro até que ele foi convocado para a seleção brasileira, mesmo quando ele ainda não era o goleiro titular do Flamengo. Ele sempre foi, digamos assim. Qual flamenguista não gostaria de ter um goleiro como o Hugo no auge? E o Flamengo abraçou ele. Abraçou ele, então assim. Foi com o Paulo Souza, não foi? Paulo Souza e com o Não Rogério se trata Ceni? disso. Eu acho que o Neto foi muito mal, ainda mais trazendo uma pauta que é muito séria. Eu considero o racismo, inclusive, o maior problema que a gente tem na sociedade mundial. Não se trata só da sociedade brasileira, não. Fala, Raíza. Da sociedade mundial. O Paulo Souza, inclusive, banca o Hugo, né? O Paulo Grilo, que era o preparador de goleiros, gostava muito do Hugo. Eles se falam até hoje, tem um carinho mútuo entre os dois até hoje. E acho que um dos problemas do Hugo foi essa insistência também do Paulo Souza, porque o Hugo falhava, e o Paulo Souza mantinha o Hugo no gol. E no banco tinha o Diego Alves, que já era um goleiro consagrado, o ídolo do clube, e os torcedores não entendiam porque a insistência no Hugo, mesmo após falhas, o psicológico dele está abalado por conta disso, enquanto existe ali uma picuinha, porque existia uma picuinha do Paulo Souza com o Diego Alves. Exatamente, Raíza. Exatamente. É uma situação aí que acabou atrapalhando o próprio Paulo Souza no Flamengo, o homem do telão, né? O cara acabou insistindo no Hugo Souza, na treta lá com o Diego Alves também, e comprou a briga errada. O Hugo Souza, ele saiu do Flamengo, ele optou por sair do Flamengo, ele criou o que aconteceu, ele mesmo falou sobre isso, assumiu que comprou carro importado, que começou a ir para a noite. Ele falou sobre tudo isso, que ele se perdeu no Flamengo. E aí o Neto usou um discurso, né, uma colocação totalmente leviana, colocando o Flamengo como racista, a torcida, a imprensa, ele fala da imprensa bairrista. É uma vergonha, é um absurdo que o Neto fez. Tá? Gostei muito do posicionamento, mesmo torcendo para outro time, do Pedrosa, do José Ilan, né, porque isso é muito importante, a gente mostrar que não cabe essa questão de racismo, ela não cabe, independente de time, independente de qualquer coisa. E o Neto, o que ele tentou fazer foi muito feio. Foi muito feio. Depois ele falou lá, porque eu quando cuspi na cara do juiz, eu fui vagabundo, fui não sei o que. E pediu perdão e deixou de ser. Para mim ninguém deixa de ser, já falei isso. Para mim ninguém deixa de ser. Agora, eu acho que ele foi muito, mas muito infeliz. O Felipe Luiz está certo quando fala que ele foi muito infeliz. E eu sinceramente concordo com o Pedrosa. Racismo é crime e a partir do momento que você acusa, você tem que provar. E quando você não está provando, você está fazendo fofoca. Uma aberração, isso que o Neto falou. É triste a gente ter que estar debatendo sobre isso, mas o nosso programa a gente levantou e opiniões firmes do José Ilan, da Raíza Simplício, muito bem também ao lembrar da saída do Hugo Souza, que nada teve a ver com preconceito, e o Pedrosa que também confirma isso tudo. É lamentável a gente ter chegado a esse ponto e pior ainda, ele não pedir desculpa. Mas é isso, pessoas inclusive que conhecem ele, do meio, colegas do Neto, realmente criticando o ex-jogador e apresentador, que parece, né, pela forma que faz as coisas, que gosta de like, que gosta de toda essa polêmica. Ele faz isso, cara, eu arrisco dizer que ele faz isso de propósito, buscando o engajamento. Só que esse engajamento, Neto, que você buscou, é muito ruim. E o Flamengo deveria te processar. Alô, Willeman, alô, Marcos Mota, processo no Neto. Como o José Ilan, tricolor, falou,
acusações levianas. Sim, ele fala, quando ele fala, ele dá a entender, então ele acusa de forma leviana. Então tem ali a responsabilidade, tem que processar o Bagre Neto. É Bagre, não é craque não, nunca foi. Bagre. Muito mais pelas coisas que falam do que pelo que jogou. Impressionante. Olha só, convido você a seguir, curtir, compartilhar. Então é isso, né, galera? Últimas notícias aí do Flamengo. Temos aí que o Flamengo aposta em recuperação de Alan como reforço para 2025. O meio-campista foi destaque na pré-temporada e tem agradado o treinador Felipe Luiz nos treinos. Olha só o que Felipe Luiz falou. Muito feliz pelo Alan. Muito feliz. Já coloquei ele no jogo. O último jogo lá em Brasília. Porque ele veio para essa pré-temporada com outra atitude. É um jogador que veio com uma atitude incrível. Veio muito bem fisicamente, se aplicando em todos os treinos. O meu modelo de jogo, ele exige muito dos volantes. Muita disciplina tática. Muita consciência tática. E ele não questionou absolutamente nada. Nunca fez. Nunca questionou absolutamente nada. Senão ao contrário. Perguntou, se dedicou e treinou muito forte. Foi dos que melhor treinou nesta pré-temporada e o futebol não tem segredo. Você dá tudo para o futebol. O futebol te devolve. Se vê nos treinos como ele está treinando, que é óbvio que a evolução vai existir, vai ser nítida como foi hoje. Ele precisa ficar com essa solidez, se sentir bem, ser elogiado. Porque ele merece ser elogiado pelo treinador e por todos, né? Porque é um cara que foi muito cobrado aqui e continua evoluindo. Não parar de trabalhar nunca, disse Felipe Luiz após a vitória sobre o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Então vemos aí o apoio, né, do nosso treinador Felipe Luiz com o jogador Alan. Desejamos aí melhoras para ele, né? Também vimos aí, né, algo complicado. O CPI pedirá o indiciamento do tio de Lucas Paquetá por suspeita de manipulação. Então, Bruno Tolentino foi ouvido parlamentares por causa do suposto envolvimento dele com apostas combinadas feitas por ele e em jogos de Paquetá e Luiz Henrique. Então, segundo o portal UOL, Tolentino fez transações bancárias no valor de R$40 mil para Luiz Henrique. Na audiência de outubro, os parlamentares perguntaram ao tio de Paquetá sobre as transferências. Ele, no entanto, se manteve em silêncio durante todo o depoimento. Então, os documentos analisados pela CPI também indicaram que o Tolentino movimentou quantias financeiras incompatíveis com o patrimônio declarado por ele. Em pouco mais de 250 transações, ele pagou a si mesmo um montante superior a R$800 mil. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí com o tio de Lucas Paquetá. Vamos ver as últimas notícias, né? E também a gente viu aí essa situação, né, sobre o Neto. Englobou todos ali, todos foram racistas, né? Vimos aí os comentários. E o próprio Felipe Luiz, né? Ele disse que foi infeliz a fala dele. Então, é isso aí, né? Então, essas são as últimas notícias aqui do Flamengo, no canal Papo de Rubro Negro. Damos créditos aí para o canal Paparazzo Rubro Negro, que está aqui nas descrições.
E, mais uma vez, curte, compartilha, ativa o sininho para mais notificações, para receber sempre vídeos das últimas notícias do Flamengo. Não percam nada. E até mais para o próximo vídeo.